novo, no livro de Hebreus. É um livro que eu já fiz algumas mensagens, mas estudar como vamos estudar hoje, eu nunca tinha feito aqui na igreja e já cá estou há muitos anos. Mas nem sempre é tempo. Pois, nem sempre é tempo. Ora, o que é que eu vou esperar dos irmãos neste estudo? Que haja participação dos irmãos. Que os irmãos pesquisem em casa, à medida que formos envolvendo, que vão trazendo dúvidas para que nós possamos ir buscar as respostas para as dúvidas que o livro apresenta. Este é um livro que é dirigido aos Hebreus. Não sabemos concretamente quem o escreveu, há muitas possibilidades, mas o mais importante é que quem escreveu o livro sabia o que estava a escrever, e é um livro que, para ser interpretado, nós precisamos saber o Antigo Testamento, porque muito do que está aqui é o reflexo do Antigo Testamento que é passado para este livro. Nós vamos ler os primeiros 4 versos, creio que nem vamos concluir os 4 versos, porque eu trago aqui muita informação sobre todo o livro para depois avançarmos, e o que eu espero na próxima quarta é que os irmãos do 5 ao 14 possam tirar apontamentos, possam trazer as chegas, para que juntos nós possamos crescer no conhecimento deste livro. Eu sei que não é fácil, mas é possível, e porque é possível, eu vou desafiar os irmãos a fazerem isso. Ora bem, o que tenho ali escrito é que algumas pessoas entendem, possivelmente esta carta foi escrita entre o ano 70 e 80, também não há certeza quando é que foi. Agora, alguns estudiosos entendem que a carta aos Hebreus foi escrita para aos crentes judeus da Palestina, outros sustentam que foi dirigida aos crentes judeus de Roma, mas não sabemos ao certo para quem ela foi dirigida. O que nós sabemos é que ela é para nós hoje, para entendermos muito o papel de Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo na vida da Igreja do século XXI também. Há aqueles que defendem a tese de que ela foi enviada aos crentes gentios, que precisavam ser bem instruídos quanto à ligação de Cristo com o sacerdócio do Velho Testamento. Isto é, nós sabemos que toda a Bíblia aponta para Jesus, o Antigo Testamento aponta para o Messias que iria vir, é criado o sacerdócio no Antigo Testamento, e Jesus veio assumir a função de sacerdote, rei e de profeta, não é? E então os gentios não estavam a entender. Hoje em dia, muitas pessoas não entendem, não é? Porque a Bíblia ou é estudada diariamente, ou acabamos por perder, e mesmo estudando diariamente, muitas vezes, eu não tinha percebido que isto existia ali, não é? Quantas vezes eu prego num determinado coisa, eu não tinha visto isso, e já preguei várias vezes nesse texto, não é? Por isso, a preocupação do autor era que os crentes gentios pudessem entender que este Messias, que tinha vindo no primeiro século, era o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. O autor de Hebreus dá-nos algumas indicações para entendermos o livro, e eu tenho alguns textos bíblicos, penso no slide seguinte, e nós vamos lê-los todos, porque eles são importantes. Eu não vou me preocupar com o tempo, se acabarmos, acabamos, se não acabarmos, não acabamos, mas eu gostaria que lêssemos todos os textos bíblicos. Podemos passar ao seguinte. Ok? Aqui está. Ora bem, a carta foi escrita a uma igreja estabelecida durante muito tempo. Quem leu 5.12? Hebreus 5.12. Estes são textos todos do Hebreus. Eu vou pedir à Dona Helena que procure o capítulo 10, a Dona Cristina o 13, o verso 7, a Alexandra o 2.3 e o 6.10 o Talos, porque o Samuel já tem o 5.12, não é? Ok. Vamos então recapitular antes de começar a ler. 5.12 o Samuel, 10 a Dona Helena, 13 a Dona Cristina, o 2.3 a Alexandra, 6.10 o Talos, ok? Depois
na próxima já vamos ler mais. Então, o que diz aqui é que a igreja estava estabelecida há muito tempo. Não era uma igreja nova, era uma igreja que já tinha algum tempo de organização. Havendo, pois, já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus e vos havemos feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantida. Ora, antes de lermos o próximo texto, é importante nós vermos que este versículo diz que aqueles irmãos na igreja para onde foi esta carta, eles há muito tempo estavam lá e, derivado do tempo, ou pela razão de estarem há muito tempo, eles já deveriam ser mestres no estudo da palavra do Senhor, e o que o autor diz é que vocês precisam ainda que vos ensinemos, ou que seja ensinado, o beabá, não é? Do cristianismo. Não podem ainda suportar alimento forte, mas ainda precisam de leite como se fossem bebés. O tempo que vocês estão na igreja é muito, mas a vossa vida, a vossa postura, a vossa doutrina ainda está muito básica, porque ela não criou raízes na vossa vida. Pronto, esta é a primeira observação. A segunda é que uma igreja que no seu passado tinha sofrido perseguição. Portanto, esta era uma igreja que vivia há muito tempo e não tinha tirado proveito do estudo bíblico. Esta igreja era uma igreja que já vivia também há algum tempo, mas tinha passado por alguma perseguição, algum problema. Dona Helena? Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste das minhas prisões e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Ok, o que nós encontramos então aqui é que esta igreja teve dias iluminados, uma igreja que passou por um grande avivamento, mas que possivelmente por causa desse grande avivamento acabou por sofrer perseguições tais que, como diz aqui, vocês foram feitos espetáculo para o mundo, feito tanto por vitupérios como por tribulações, mas vocês tornaram-se assim companheiros dos que assim foram tratados. Sabemos que logo os primeiros discípulos, eram lançados nas praças, onde eram jogados animais ferozes, e estes irmãos aqui, nesta altura, terão passado pelo mesmo problema que esses irmãos do passado. Depois ele diz que uma igreja que tinha tido dias gloriosos e grandes mestres e chefes. Dona Cristina, 13:7. Lembrai-vos que aqueles que vos pregaram a palavra de Deus, considerai o êxito da sua conduta e imitai a sua fé. Ora, o que vemos aqui então é que esta igreja teve pastores, mestres, que deram a esta igreja, portanto, grandes mestres e chefes, ou mestres, ou pastores, que deram grandes dias gloriosos à igreja, deram bastante ensinamento, que levou que essa igreja pudesse crescer. E o que o autor diz é: lembrem-se desses guias que vos falaram a palavra e imitem-lhes a fé. Sigam a carreira que eles vos transmitiram para prosseguirem nesses dias gloriosos. Alexandra, uma igreja que não tinha sido fundada diretamente pelos apóstolos, sabemos que muitas das igrejas foram criadas ou organizadas pelos apóstolos. Esta aqui, no capítulo 2, verso 3, diz: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram?
Ora, aqui o que nós entendemos é que esta igreja foi iniciada ou foi confirmada por aqueles que ouviram a palavra do Senhor, não é? Diz, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que as ouviram. Isto é, homens e mulheres que ouviram a palavra do Senhor pelo próprio Cristo, acabaram por fundar esta igreja e o que Paulo está a dizer é como é que nós vamos escapar se nós descuidarmos a salvação que nos foi transmitida por Jesus Cristo. E os homens aqui, não é dito que é Paulo, nem Pedro, nem João, é dito que aqueles que ouviram a mensagem, eles confirmaram essa mesma mensagem e possivelmente eles terão organizado a igreja. Uma igreja que se tinha distinguido por sua generosidade e liberalidade, Carlos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do amor que para com seu nome mostrastes, porquanto serviste aos santos, e ainda o servis. Ora, o que nós vemos é que esta igreja era uma igreja generosa, era uma igreja que usava de liberalidade para contribuir com os santos, não é? Ela tinha uma obra que passa pela evangelização, passa pelo amor de Deus no coração deles, que leva a amarem aqueles que precisam de salvação, e eles não deixavam, diz aqui é que Deus não é justo para se esquecer de tudo aquilo que vocês fizeram pela obra do Senhor e pelo amor que Deus derramou nas vossas vidas. E dessa maneira vocês serviram aos santos. E quem são os santos já agora? Os salvos. Os salvos, somos nós os santos, não é? Portanto, aquela igreja servia aos santos. Domingo passado nós falamos no cuidado mútuo. Nós somos o corpo de Cristo, o corpo que é santo, porque é formado por homens e mulheres santos, não santinhos, santos, que nasceram porque reconheceram que Jesus era o seu Salvador, porque reconheceram que eram pecadores e que o Espírito Santo na vida deles os tinha transformado em santos. Santos significa separados do pecado e separados para Deus. É isto que significa a palavra santo. Eu sou separado para Deus, eu sou separado do pecado. E é precisamente esses santos que estão unidos, congregados, que devem ser apoiados, e esta igreja tinha essa função de servir aos santos, de haver um cuidado mútuo de uns para com os outros. Isso falámos no domingo passado e é precisamente esta a ênfase que está aqui. Ora, continuando, a carta foi dirigida, já vimos o 5.12, a carta foi dirigida a um grupo de pessoas eruditas, isto é, pessoas que já tinham obrigação de conhecer a palavra, não é? Que tinha estado dedicado a uma longa aprendizagem como preparação para ser mestres na fé cristã. Isto é, estes homens tinham aprendido muita coisa, tinham muita coisa na cabeça, mas precisavam pôr na prática. E é o texto bíblico o que fala aí. Vocês deviam ser mestres, mas ainda não o são. Ora, eles conheciam muito, mas conheciam apenas teoria. O autor de Hebreus supõe um grande conhecimento do Antigo Testamento, do tabernáculo, dos sacerdotes, do sistema de sacrifícios, razão pela qual podemos supor que ela foi escrita por um erudito na matéria e para eruditos. Isto é, ela foi escrita por um homem que era conhecedor do Antigo Testamento, para homens que deveriam conhecer também essa palavra de Deus, esse Antigo Testamento, para entender. E vamos ver mais à frente porque esta carta é escrita e alguns textos bíblicos que nós vamos ver também. Ora, nós sabemos que logo no princípio começaram a surgir problemas com a apostasia, com o afastamento de Deus, com criar outros mediadores para Jesus, com homens e mulheres que vinham procurar infiltrar-se na igreja para tirar proveito da própria igreja. E aqui Paulo não é? Pode ser, mas não quero afirmar isso. Aqui o autor de Hebreus sabe que há problemas e ele
então vai escrever este livro precisamente para resolver os problemas. Nós não podemos fugir dos problemas. Se há um problema, temos que o enfrentar, porque senão esse problema torna-se muito maior. Ora, os judeus cristãos, de simples congregações ou em grupos maiores, geograficamente mais espalhados, estavam em perigo de apostatar de Cristo, retornando a Moisés. Ora, o que é que isto quer dizer? Nós estamos aqui, somos uma pequena congregação, Mosteiro tem outra pequena congregação, mais pequenas congregações estão aqui espalhadas e cada um está isolado. E o que acontece é que, à medida que vão entrando pessoas novas, não é? Com outros, e aqui no caso judeus que eram convertidos ao cristianismo, acabavam por trazer os seus problemas, não é? As suas culturas, a sua tradição, como hoje em dia ainda temos na igreja, não é? E o que é que estes judeus cristãos pretendiam? Voltar a Moisés. Moisés recebeu a lei dada por Deus e eles, em vez de irem para a graça, eles queriam voltar à lei. E estavam a causar problemas dentro das várias congregações. Esta condição de apostasia era um perigo imediato e iminente. Se não fosse tratado na altura, poderia avolumar-se e depois seria muito difícil de tratar. Não sei se a Débora sabe ler, pode ler o 2:1. Hebreus 2:1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ora, o que o autor então está aqui a dizer é que estes cristãos judeus tinham que atentar mais diligentemente para aquilo que eles tinham ouvido, isto é, que eles pudessem obedecer aquilo que tinham aprendido, porque Satanás, através de alguém, iria tentar levá-los, ou ia tentar ter vantagem sobre eles, contra o Evangelho que tinha sido ensinado. E para quê? Para que em tempo nenhum, em tempo algum, pudesse haver esta apostasia de sair de novo da graça para a lei que impunha restrições muito grandes. Ora, o versículo 3:12 será a Débora. Irmãos, tenham muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste de Deus vivo. Ora, se aqui havia o perigo da apostasia, das pessoas ouvirem, ela é como eu, não se preocupe. Eu, assim nós os três, é para a frente, não é? Muito bem. Se havia o perigo da apostasia, das pessoas não guardarem o que ouviam, aqui havia o perigo da incredulidade, que fazia com que as pessoas passassem para a imoralidade, para que o coração, em vez de estar cheio do Espírito Santo, passasse a estar cheio de coisas que iriam afastar essas pessoas de Deus. O capítulo 5, 13, 14 fala sobre a conduta que eles viviam e insinuava uma possível apostasia. Ora, vai ser a Dona Helena, agora aqui na frente, 5, 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta do leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Ora, então esta conduta deles ameaçava que eles não estavam ainda maduros ao ponto de poderem enfrentar qualquer problema e se manterem na fé. Como eram crianças ainda, não é? O alimento sólido para eles não era suficiente, eles não conseguiam discernir se isto é certo ou isto é errado. Nós sabemos que isto não é correto, eu não devo, todas as coisas estão permitidas, mas nem todas convém.
E se eu não tiver um alimento sólido, uma maturidade evoluída, eu não vou saber se aquilo é permitido ou é proibido, ou se eu devo ou se não devo fazer, não é? E era esta conduta que estava a acontecer que impulsionava a que estes homens e mulheres pudessem apostatar da graça de Jesus Cristo. Ora, continuando, nós vamos especialmente ficar aqui. Um outro problema que surge, ou que surgia e que surge, é a negligência dos cultos públicos. A Dona Cristina, 10:25. Não abandonando a nossa Assembleia, como é costume de alguns, mas admoestando-nos mutuamente, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, admoestando-nos para que não possamos deixar os cultos públicos, isto é, o estudo da Palavra de Deus. Os cultos naquele tempo eram cultos para estudo bíblico. Eram cultos onde era feita a pregação, onde as pessoas participavam dos cultos. Havia uma pregação, depois no fim havia um debate sobre a pregação, sempre com o objetivo do crescimento espiritual. E a fraqueza na oração. O Samuel, 12:12. Portanto, tornei a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Isto é, a fraqueza na oração, não é? As pessoas não estavam firmes na oração e precisavam realmente levantar as suas mãos cansadas, os seus joelhos vacilantes, uma prova de que eles queriam estar em oração constante. O capítulo 13:9, Alexandra, diz uma certa instabilidade doutrinária. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares. De nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Ok. Pronto, esta instabilidade doutrinária, entrava um mestre que dizia uma coisa e eles seguiam esse mestre, entrava outro e outra coisa, eles seguiam esse mestre, e o autor de Hebreus quer que eles não se deixem levar por doutrinas estranhas, mas que possam, através do alimento sólido, possam discernir se aquilo que está a ser ensinado é a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus. Temos também a recusa a ensinar os outros, que é dever do crente maduro. Já lemos este verso, 5:12, e o que nós vemos ali é que vocês já deviam ser mestres para ensinar outros, mas ainda não conseguiram ser mestres e ainda precisam que se vos ensine. Graças a Deus nós já temos mais 2 mestres que aprenderam e já estão a ensinar outros, não é? Damos graças a Deus por isso, porque aqui, a partir deste problema, não vai surgir, não é? Ora, a negligência das Escrituras, no versículo 1 do capítulo 2, 2:1, já foi isso também, 2:1, Já. que diz: por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas, isto é, atentarmos para as coisas que ouvimos, isto é, atentarmos para a palavra de Deus. Ora, a negligência das Escrituras estava a acontecer ali. Eles não estavam a prestar atenção, eles não estavam a valorizar o ensino que estava a ser transmitido. Ora, estes sintomas de fraqueza espiritual levavam a que aqueles que eram santos irmãos, participantes da vocação celestial, conforme nós vemos no versículo 1 do capítulo 3, que diz: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Ora, qual é então aqui o problema? É que, por causa destes problemas todos, estes nossos santos irmãos, participantes da vocação celestial, não pudessem cair. Eram pessoas sinceras, eram pessoas que estavam com o seu coração na palavra de Deus, e se houvesse esses problemas todos, eles poderiam cair
conforme vemos no verso 6.6. Quer que lê assim? E depois caíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Ora, este verso é muito claro, não é? Aquelas pessoas eram crentes, mas não estavam a ser alimentadas espiritualmente e elas estavam caindo, entrando no pecado e não tinham ninguém que as pudesse auxiliar. E o que vemos aqui é que elas caíam, era necessário, eu arrependo-me, aceito Jesus como meu Salvador, e estavam a crucificar Cristo várias vezes, quando não era necessário, porque Cristo morreu uma vez por eles, e se eles estivessem espiritualmente bem, fossem maduros espiritualmente, não estariam na necessidade de constantemente estar a pedir perdão para que Cristo entrasse na vida deles, para que Cristo os salvasse. Há muitas pessoas que nunca têm certeza da sua salvação e vivem neste constante problema. E o que Jesus diz é, quem crê será salvo. Ponto. Não é amanhã, é hoje. Eu creio, eu sou salvo. Logo, quando há esta salvação, há uma mudança de vida em que eu passo a desejar estudar a palavra de Deus, orar, congregar-me para crescer espiritualmente, de modo que eu possa vir a ser um mestre ensinando outros. Não é verdade, Carlos e Abigail? É assim, sim? Precisa ser assim. Ora, faltam 5 para as 7. Creio que nós vamos ficar aqui. E como viram, ainda só entramos, ainda estamos aqui só a ver alguns textos bíblicos, porque esta carta, pronto, dá assim uma dinâmica muito grande. Ficamos aqui, prosseguiremos depois na próxima, a entrar praticamente ainda no primeiro capítulo, mas vendo a superioridade de Cristo. O grande problema dos judeus cristãos é que eles não entendiam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o próprio Deus, que Jesus era superior a todas as coisas. E estavam a colocar Jesus a um nível inferior. E o que o autor de Hebreus diz, não, Jesus está acima de tudo isso e eu vou demonstrar através da carta que Jesus é realmente superior a Moisés, aos anjos, a Arão, a Melquisedeque, a todo o sistema levítico de leis e de sacrifícios, e o objetivo era o contraste entre a inferioridade do judaísmo e a superioridade de Cristo. Ainda hoje muitos consideram que o judaísmo está superior ao cristianismo, quando, por muito que nós amemos os nossos irmãos judeus, não nos esqueçamos que Cristo é o Salvador de todos, não é? Pronto, ok. Depois vamos ver as ideias que o autor de Hebreus apresenta e então entraremos depois já com uma certa bagagem, não é? No conhecimento. Perguntas, dúvidas? Não há perguntas, não há dúvidas? Na próxima semana os irmãos vão trazer algumas dúvidas, algumas perguntas sobre o primeiro capítulo ainda, não é? Possivelmente não vamos sair do primeiro capítulo na próxima quarta, porque tem muita coisa para nós falarmos, não é? Podemos desenvolver muito, ou podemos deixar um bocadinho mais pela rama, mas o problema agora no primeiro é a questão dos anjos. Nós podíamos ir buscar a angelologia para introduzir aqui, podemos fazer ou não depois. Depois demora muito tempo. Bom, depois demora muito mais tempo. Podemos depois mais tarde pegar sobre a questão dos anjos, só num estudo à parte, porque o estudo dos anjos, nós já fizemos isso aqui, fizemos há muitos anos aqui, e penso que deu 2 semanas o estudo dos anjos. Possivelmente já não tem, mas é mais trabalho que eu tenho que fazer. Mas de qualquer maneira, nós precisamos ver tudo isto, porque é importante para a nossa vida. Ora, terminamos, vou tirar